Bom, o nosso convidado de hoje é o deputado estadual Felipe Mota. O deputado, na última quarta-feira, ele fez um pronunciamento na Assembleia que eu reputo como muito sério, como sérios são os outros pronunciamentos dele, mas este é porque foi exatamente no momento certo. O deputado falou da situação de muitos políticos cearenses e brasileiros que se misturam aos demais políticos cearenses e brasileiros, toldando a política. Eles se misturam porque eles não estão no mesmo nível de qualificação desses políticos que eu digo com quem eles se misturam. O deputado Felipe Mota também criticou a decisão de alguns juízes, decisões monocráticas, decisões dadas por um só juiz, suspendendo efeitos de condenações desses políticos. E eu digo que foi oportuno, porque ele falou exatamente sobre decisões liminares que foram dadas nas últimas horas para que os tribunais de contas, tanto da União quanto o do Estado do Ceará, e naturalmente de outros estados também, foram dadas liminares a políticos que estão condenados por crimes diversos da administração pública, sobretudo de apropriação indevida de recursos ou desvio de recursos dos municípios. Eles concederam essas liminares, aqui no Ceará, algumas, 4 ou 5, os tribunais, ou o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, óbvio, teve que cumprir a decisão, mas os nomes não foram retirados da lista. Tem apenas uma observação, um asterisco lá, dizendo que aquelas condenações referentes àquele indivíduo estão temporariamente suspensas, porque um processo próprio terá que dizer se as condenações são válidas ou não. E eu pergunto ao deputado Felipe Mota, está agora conosco, e eu pergunto, deputado, essas decisões surpreenderam o senhor? Esse quadro que o senhor pintou é o que o senhor realmente vislumbra no Ceará? Edson, o que está em jogo nesse instante é a democracia do nosso Estado e do nosso país. Eu tenho visto uma inversão dos poderes constituídos. Olha só o que é que passa pela Assembleia Legislativa para que nós possamos ver os poderes trabalhando dioturnamente dentro da imparcialidade de cada um em favor dos cearenses. Vamos lá. O deputado estadual, ele tem uma obrigação de aprovar a LDO e o orçamento para todos os órgãos constituídos. Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, da própria Assembleia, do Executivo. E nesse instante eu fico perguntando, o orçamento do Tribunal de Contas do Estado, que é de suma importância para as inspeções, para as fiscalizações, para dar à sociedade um resultado de que a corrupção não tem vez. Ele pega o tribunal, envia os seus inspetores, as suas auditorias ao interior do Estado, eles levantam que teve desvio, que teve fundo de previdência de municípios prejudicados, que ocorreram sobrepreço em cima de obras, em cima de compras, fazem todo o trabalho, julgam irregulares e por muitas vezes com improbidade essas contas, e vem um juiz só, com uma decisão monocrática, por muitas vezes, sem conhecer o processo que tem 1.500, 2.000 páginas, sem acompanhar o processo licitatório, sem acompanhar as licenças necessárias para que esse processo aconteça, e monocraticamente tira aquele mau gestor, da lista das fichas sujas. Então isso transforma a sociedade
em um momento de inversão. Hoje o cachorro, né, hoje o poste está mijando no cachorro, esse aqui é o nome. As pessoas estão invertendo. Se nós temos aí os tribunais de contas da União, se nós temos aí os tribunais de contas dos estados, para poderem fazer essas análises que são administrativas, eles não têm o poder judicial diretamente, eles informam para as câmaras políticas, que são as câmaras municipais, para as assembleias, para o Congresso Nacional, aquilo que ocorreu no governo, se o cara foi bom gestor, se foi mal. Aí eu te pergunto, né, como é que a sociedade vem nesse instante e vê um cara que praticou diversos crimes com seu nome estampado nos adesivos e na rua daquele município? Aquilo cria uma ambiência péssima entre a população e os poderes constituídos. Então nós temos que ter essa preocupação. Por que é que eu trouxe isso? Porque nós temos 2.600 cearenses que estão na lista do Tribunal de Contas do Estado. Quantos não foram dados liminares? É até importante a imprensa e nós da Assembleia, eu vou fazer esse levantamento após os registros de todas as candidaturas, eu vou informar quantos gestores estão concorrendo com liminares. Isso é muito ruim, porque se essa liminar pós-eleição ela cai, essa pessoa vai ter direito à sua diplomação? E o município vai, por muitas vezes, receber um suplente que não tem a mínima condição de assumir? E se ele vai e coloca um filho para ser o vice-prefeito, ele cai, quem assume é o filho. Então tem essas coisas que desconstrói a democracia. É isso que faz com que, por muitas vezes, o eleitor diga aquela velha frase que é muito ruim para nós políticos: todos os políticos são iguais. Isso nos torna de uma forma muito ruim e nos coloca em xeque. É isso que eu penso. Deputado Felipe Mota, ontem, quarta-feira, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Holden, foi ao gabinete do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, entregar a lista de todos os gestores e ex-gestores cearenses que tiveram contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Muitas delas já transitado, a condenação transitada em julgado. O número é realmente esse que o senhor expressou aí, 1.200 e tantos ex e atuais gestores. Ele fez uma observação lá na entrega que me chamou a atenção. Esse número de ficha suja aqui do Ceará é menor do que o de Recife, o Tribunal de Recife, o Tribunal de Pernambuco. Recife, o Tribunal de Pernambuco entregou a relação deles ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco com menos nomes do que o do Ceará. E ele foi perguntado, é porque o tribunal de lá é mais duro, mais austero? Ele disse, não, talvez o nosso seja mais. É porque o número de gestores cearenses que estão nessa lista realmente tem sido muito grande nos últimos anos. A cada 2 anos, véspera de eleição, o tribunal tem que apresentar essa lista para satisfazer as exigências da legislação eleitoral. Ele tem um prazo em agosto, antes de os registros das candidaturas serem oficializadas, de encaminhar essas listas para que os juízes que vão fazer o registro das candidaturas façam uma avaliação da situação de elegibilidade do cara que está querendo, ou da senhora que queira ser candidata. Um outro dado que ele me deu, que me surpreendeu, e
e merece a gente ressaltar, até como reconhecimento e como aplauso, é que o município de Pereiro, aqui no estado do Ceará, não tem, nos últimos anos, nenhum nome ficha suja. As administrações de Pereiro não geraram nenhuma ficha suja, pelo menos até aqui, segundo o relato do presidente do Tribunal de Contas, que entregou lá esse catatal de nomes, esses 1.200 nomes que o senhor falou, entendeu? Tem figuras novas e figuras mais conhecidas da política cearense, tá? E ele realmente disse que recebeu algumas liminares e, óbvio, teve que cumprir, mas os nomes estão aqui na lista. Com certeza, alguns desses nomes vão ter sua candidatura homologada, embora que lá na frente possa perder o mandato ou mesmo o registro da candidatura. Pergunta ao senhor, o que é que se pode fazer para evitar essa malversação dos dinheiros públicos no município? Vamos entender o procedimento primeiro. O tribunal, ele tem a característica, primeiro, que é o direito de ampla defesa. Isso aí está garantido na Constituição Federal, é um direito do cidadão. Segunda coisa, existem as atecnias, né, dentro das contas financeiras, e existem os atos de improbidade. Essas pessoas que são ficha suja, que não conseguirão concorrer, é porque de alguma forma eles foram julgados com ato de improbidade e também confirmado pelas casas legislativas dos municípios. Então, o que é que está em jogo nesse instante? Nesse instante, o que o tribunal pode fazer para melhorar essas gestões? Capacitar e qualificar esses gestores públicos. Tem um outro fato que eu já defendo há muitos anos, que esses escritórios que prestam serviços a esses clientes gestores, eles sejam co-solidários nas decisões. Porque você sabe o que é que acontece, Edson? Por muitas vezes, os escritórios que foram contratados em 2000, eles ainda prestam serviço para aquele gestor 10, 12, 15 anos depois. E aconteceu isso, não foi com ninguém não, isso aconteceu comigo, com o Felipe Monta, de um processo que correu à revelia, porque o escritório que tinha e havia sido contratado para fazer a minha defesa, ele simplesmente perdeu o prazo. Então hoje eu vejo dentro do municipalismo os dois lados. Os prestadores de serviços deveriam ser co-solidários dos gestores. E os gestores deveriam ser treinados, capacitados. Mas, Felipe, como é que você vai treinar vereadores, prefeitos, presidente de Câmara? Tem que treinar. Nós não temos universidades para gestão pública, nós não temos MBA para gestão pública. Então, por que é que nós não vamos treinar aquele servidor que está lá na prefeitura, concursado, para poder entrar dentro das características, até porque você sabe que as legislações são alteradas a todo instante. A legislação que gerou a lei de responsabilidade fiscal, ela sofreu modificações. Então chega a hora de nós termos que trazer tudo isso para podermos ensinar. Ninguém aprende sabendo. Eu vejo que os tribunais também não podem fazer simplesmente aqueles simpósios onde trazem os prefeitos. Não, tem que ser uma característica recorrente. Os municípios que fossem inteligentes, eles eram convênios com o Tribunal de Contas para semestralmente eles estarem fazendo essas verificações, essas qualificações. Simples assim, melhoraria muito, diminuiria muito o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público hoje está tendo que trabalhar por quê? Essas investigações, sobrepreço, licitação fraudulenta, tudo isso. Essas características é em favor da sociedade. Deputado, na verdade, parece que o ânimo de se apropriar do dinheiro público é muito maior do que fazer uma boa gestão. O tribunal orienta mais do que pune. O Tribunal de Contas do Estado orienta mais do que pune.
ele tem diversos setores de orientação. A punição dele é só quando ele realmente julga as contas de gestão, que são as contas dos secretários municipais, porque as contas dos prefeitos são julgadas pelas câmaras municipais, né? Isso. As contas do prefeito, ele emite só um parecer, como emite em relação às contas do governo do Estado, e a Assembleia quem julga, né? Por sinal, agora no próximo dia 27, o tribunal fará uma sessão especial de análise das contas do governo do Estado referentes ao ano passado, para emitir o parecer que encaminhará à Assembleia. Repetindo, o tribunal orienta mais do que pune. Os administradores, os gestores, de fato, esses que estão na relação, são relapsos e alguns, muitos até desonestos. Porque, veja bem, um dos nomes que tem aqui na lista, só para citar, para não citar muitos que são demais, esse conseguiu uma liminar. Ele conseguiu uma liminar e a condenação dele está suspensa, mas o nome dele está na lista. Ele é ex-prefeito do Eusébio, ex-prefeito de Aquiraz, e ele está condenado aqui ainda enquanto prefeito do Eusébio. Já se vão lá mais de 8 anos. Quanto tempo ele teve para ajustar sua situação com o Tribunal de Contas? Tem um prazo, ele teria que ter os 8 anos, ele teria que ter os 8 anos legais para cumprir a lei da ficha limpa. Isso aí vai ser determinado pela Justiça. Isso, a Justiça que vai determinar. Mas ele está com as contas rejeitadas. E as contas dele transitaram em julgado no dia 27 de junho de 2016. Transitada em julgado, quer dizer, não tem mais nada o que se fazer. Em 2016. E agora se vai atrás de uma liminar? Isso é uma característica que eu conversei, inclusive, com você, disse o seguinte: olha, tinha que ter um prazo legal para esse tipo de liminar. Porque nós sabemos que existem as decisões monocráticas, que é a minha grande crítica, mas pós as decisões monocráticas existem as câmaras. E era para ser discutido num prazo anterior. Se o prefeito, a partir do dia 6 de abril, um exemplo, que foi quando fecharam as filiações eleitorais, para você poder estar no partido. Se até o dia 6 de abril o prefeito não estiver julgado, ou a Câmara Técnica não tiver dado uma decisão, você não vai poder ir atrás de liminar durante o período do resiste de candidatura. Tinha que ter uma característica. Mas será que o mundo político, vamos lá, será que o mundo político, estou falando a nível de Brasil, que isso não atinge só o Ceará, está preparado para isso? Pois é, exatamente a pergunta que eu ia fazer, não essa que o senhor está falando, mas relacionada a isso. Será que, em vez de nós estarmos buscando saídas para dizer, olha, o Tribunal de Contas podia ter feito isso, a Justiça devia ter feito aquilo, não seria mais fácil a gente dizer, por que é que o partido aceita um fulano desse? É isso também que eu queria colocar. Tem sentido? O partido tinha que ter uma característica. Tem sentido, nominando, tem sentido. O prefeito de Pacatuba, que já é o substituto do prefeito que foi eleito, Carlão Mano Marques, teve como vice-prefeito o sobrinho dele. Carlão Mano Marques foi afastado por uma decisão judicial, não tinha mais condições de voltar, porque não tinha como provar o contrário do que mostraram para justificar o afastamento dele, renuncia o mandato, o sobrinho que era vice se efetiva, comete os mesmos desatinos e agora
se anuncia candidato à reeleição com o apoio do governador do estado e do ex-governador do estado. Um dia desse eu fiz um comentário aqui na TV da Transparência dizendo que não acreditava isso. O governador, eu estou citando esse exemplo aqui porque é a maior autoridade, mas o governador não é a exceção nesses casos. Todos os partidos têm gente que não deveria estar, porque não representa bem o próprio partido, muito menos a classe política. Não seria o caso de um partido... Tem uma coisa que me incomoda, abertamente, vamos puxar, cortar na carne. O ministro das Comunicações, que é do União Brasil, do meu partido, ele está aí condenado, né? Ele está aí sob júdice. Isso me incomoda. Como partidário, me incomoda. Digamos, se fosse ter uma decisão partidária e nós votássemos para saber pela permanência ou pela saída dele até o transitado de julgado, eu decidiria pela saída dele até o transitado de julgado. Se ele não fosse culpado, ele retornaria ao partido. Só que as pessoas têm medo desse enfrentamento. Existe uma proteção desse mundo político, principalmente em quem tem os governos. Você ser amigo do rei, sair na foto com o rei, quando eu digo isso, as características dos apoios, talvez tenha um peso maior em alguns municípios. É o que está acontecendo no Ceará. Hoje acontece isso no Ceará. Mas só citou o exemplo que acontece no Brasil, né? Isso. Você citou o exemplo do ministro. Né? Do ministro de Estado, que é uma das figuras mais importantes depois de um presidente da República. Isso nos deixa triste. Agora, me pergunta se no interior do Estado, as pessoas... Olha só o que é que acontece no interior. No interior do Estado, as pessoas olham muito para a figura. Às vezes o partido não tem valor nenhum. As pessoas olham a figura do líder. Quem está votando naquele grupo. Isso é comum no interior do Estado. Quem tradicionalmente está naquele grupo. As pessoas pouco estão olhando para partido, mas para essa lista aqui, não, eles estão olhando. Para essa lista aqui, eles estão olhando. Agora, eu tenho que defender uma situação que eu era contrário. Eu comecei o meu mandato de deputado estadual crítico ao fundo partidário, ao recurso do fundo partidário. Hoje sou um defensor. Sou um defensor porque o fundo partidário, ele está atingindo, dentro das regras que o Tribunal Superior Eleitoral coloca para os partidos, para você poder desenvolver e fidelizar os seus eleitores e os seus mandatários. Isso está fidelizando, e eu iniciei contrário. Você está falando do fundo eleitoral. Do fundo eleitoral. É porque o fundo partidário... eu estou falando do fundo partidário e o fundo eleitoral ali, a característica. O partidário é para a administração do partido. Isso, né? E o eleitoral é para poder você potencializar candidaturas em todo o estado e no país. Né? Eu iniciei o meu mandato contrário. Hoje sou a favor. Às vezes, nós verificamos que esse recurso gera uma crítica na mente da sociedade, que é um dinheiro que sai pelo ralo. Para a eleição municipal, né? 5 bilhões. Mas não, mas quando eu vejo o vereadorzinho pequeno, de um município pequeno, precisando ali ter o seu material gráfico, ter que pagar o seu advogado, ter que pagar o seu contador... Mas são pouquíssimos que recebem alguma ajuda desse fundo. Não, eu te digo que no União Brasil está sendo importantíssimo. O União Brasil, o senhor há de convir que é um dos partidos que mais tem dinheiro do fundo. Isso. Porque, aliás, agora recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral mostrou a representação partidária na Câmara dos Deputados. É em razão dela que os partidos têm direito um percentual desse fundo. Né? O União Brasil tem quase 90 deputados. Né? O PL tem outra quantidade expressiva. São os dois partidos melhor aquinhoados com esse dinheiro e podem realmente distribuir até o vereador. Mas a maioria dos partidos, o dinheiro não dá para distribuir. Mas eu poderia ser contra. Sim, eu estou dizendo que a questão... E ainda há muita gente contra. A característica legal, ela vai se tornar cada vez mais importante para a democracia. Vai diminuir aquele número de 35 partidos
siglas que ficam numa verdadeira negociação para poder se dar bem em quem está no governo, tá? E isso vai se fechar. Eu acho que foi uma grande ideia. Vai chegar um ponto que nós não vamos chegar aos Estados Unidos, porque nós estamos no terceiro mundo, a gente ainda não tem a mente para ser republicano e democrata, não. Isso aqui ainda não tem condição de você formar isso no Brasil, até pelas desigualdades sociais, por tudo isso. Mas vai chegar um ponto que 5 partidos do nosso país vai ser suficiente. Hoje nós temos a extrema esquerda, nós temos a extrema direita e nós temos partidos que estão voltados para características próprias. Digamos, União Brasil é desenvolvimentista. O governador melhor avaliado na segurança pública e na educação é o Ronaldo Caiado, que é do União Brasil. Isso me deixa muito feliz. Se ele estivesse lá em último lugar, eu estaria muito triste. Mas o partido tem que ser fortalecido e com pessoas boas. Agora, dizer que todos que estão no União Brasil é o que tem de melhor no país? Não, eu não vou ser ingênuo de dizer isso. Agora, que os nomes bons devem permanecer. Você lembra quando era Ulisses Guimarães no MDB, era uma referência. Franco Montoro, outra referência. O Delfim Neto, que era do PDS, outra referência. Ou seja, as pessoas tinham referência partidária. O PTB com a turma do agro, que o agronegócio era no PTB, antigamente. Então, tudo isso tem que ser caracterizado e essas pessoas estarem direcionadas para as pessoas acreditarem. O eleitor precisa acreditar nos políticos. Eu dizendo isso, eu recebo muita pancada quando eu falo isso nas rádios do interior que abrem os microfones. Porque dizem, deputado, é porque o senhor tem um plano de saúde, é porque o seu filho estuda em escola particular, é porque o senhor não precisa do transporte para vir a 400 quilômetros para vir se tratar de um câncer. Então são essas características que nós políticos que estamos no interior e na base sofremos diariamente. E você tem que partir para uma explicação técnica. Deputado, qual é o ânimo do senhor em relação à campanha que virá aí em 2026? Tendo em vista que o senhor tinha uma ideia, não é, lá em 2022 e agora o senhor vai estar se encontrando já com a outra realidade no plenário da Assembleia, por exemplo. Vou voltar mais uma vez. Antigamente, as campanhas de oposição não tinham a menor condição de se colocar uma campanha na rua. Por quê? Porque o governo, as empresas, os contratantes, tudo isso fechavam as portas. Em 1998, eu tentei alugar um helicóptero para a campanha do meu tio, que foi candidato a governador, contra o Tasso Gereissati. Nós não conseguimos alugar um helicóptero aqui. Tivemos que buscar um helicóptero no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o governo fechou tudo. A gente não tinha acesso a tudo isso. E a independência com o fundo partidário está transformando que os partidos consigam ter pelo menos uma campanha inicial. Ter direito de contratar pelo menos uma agência de publicidade, de fazer um impulsionamento numa rede social. E eu vejo que esse diferencial em 2026 vai dar uma resposta muito forte. Por quê, deputado Felipe? As redes sociais estão cada vez mais importantes. Não fique pensando que as pessoas são totalmente levadas hoje pelos programas eleitorais, não. A função e a influência do povo nas eleições está ficando cada vez maior. Um erro só que um político pratique, você pode jogar na lama toda a sua história. E isso agora, com as redes sociais, com o regramento também das redes sociais, porque essa história de fake news também não soma nada, ela só complica. Ela pode destruir a vida de um cidadão de bem. E as coisas estão caminhando para o processo democrático ficar cada vez mais forte. Eu tenho certeza disso. Fazer só crítica não adianta. Nós temos que vir com métodos construtivos para poder somar e entregar à sociedade para ela decidir. Se eu for bom, continuo. Se eu for ruim, é expurgado. Bom, eu repito a pergunta. Qual é o ânimos do deputado Felipe Mota para disputar um segundo mandato de deputado estadual? Eu tenho um ânimo porque, primeiro, eu tenho um compromisso com o meu Estado. Eu tenho um compromisso com os ideais que eu defendo. Eu acredito na boa política. Eu sinto que, se os bons saírem da política, será ocupado pelos maus.
Então, o que está na minha cabeça é toda uma ideia preparada. Eu praticamente me dediquei a vida toda à política. Agora, a política técnica, não é a politicagem. Existe uma coisa muito diferente. Eu sou uma pessoa que verifico o custo do que está acontecendo no nosso Estado. Eu verifico se o que o Estado está gastando está atingindo o que ele esperava, porque as pessoas têm medo, Edson, de colocar um compliance em si mesmo. Será que é correto você fazer um uso de 31 milhões de reais de avião em um governo? Por que isso? Está sendo usado para quê? Está tendo um retorno financeiro para o Estado, tudo isso? Esses custos que tem com passagens aéreas, com coisas que parecem ser simples, mas que somados ao final, poderia dar um grande programa a nível de Estado. Então são essas preocupações que me deixam com ânimos, como você disse, para concorrer um novo mandato. Agora já te digo, Felipe, e esse novo mandato? Eu estou preparado para tudo com o meu partido, para tudo. Eu já tenho aquilo que eu queria, que é a minha família. Tenho a minha saúde e o ânimo para continuar a fazer a boa política. Deputado, hoje no Brasil se faz a boa política? Se faz. Tem boas pessoas, tem boa gente. Tem gente que pensa diferenciado, que pensa fora da caixa, que pensa no próximo, que sabe até conviver com a oposição, que sabe conviver com as críticas. As críticas são boas. Quantas críticas eu não fiz ao governador Elmano e ele procurou corrigir? No início do governo eu disse, não tire o incentivo da indústria, porque isso vai prejudicar, os outros estados vão começar a buscar os nossos industriais. Com um mês o governador foi lá e revogou o ato que tinha feito. Eu disse a eles, cuidado com esse ICMS muito alto, vai esfriar a economia do estado. Está acontecendo isso. Olha, no dia de hoje, o consumo do nosso país diminuiu. A rede de supermercado, que é o grande avaliador de como está o povo, que é o que você precisa comer, teve uma diminuição de menos 2% em relação ao ano passado. Então, se as pessoas não estão comprando comida, você imagina o supérfluo e o complementar. Vocês têm que fazer essa característica. O estado do Ceará... Mas nesse ponto aí o governo não viu, né? Porque ele chegou foi a aumentar. Ele aumentou o ICMS, né? Ele agora está jogando todas as chances dele de poder crescer nesse hidrogênio verde. Nós não sabemos quando nós iremos apurar. Quando eu digo apurar, é colocar os impostos gerados nesse mega projeto de hidrogênio dentro do caixa do Estado. Nós não sabemos ainda. Só estão vendendo hidrogênio verde, planta de hidrogênio, começa tal ano, mas nós não temos ainda as linhas de transmissão dessa energia. Nós estamos com problema com tudo isso. A própria Agência Nacional de Energia Elétrica, ela diz que o Nordeste, com os leilões que foram feitos no ano passado, demorarão de 5 a 6 anos para estar com a sua planta projetada. Isso. A planta projetada a ou a planta das linhas de transmissão. As linhas de transmissão, que é quem pode levar o crescimento e a energia... Sim, mas a planta é você dizer, olha, nós vamos construir 5 quilômetros para cá, 10 para ali. Essa 5 anos. 5 anos para nós construirmos as linhas. Para nós prepararmos a linha para tentar o cara chegar lá com energia e colocar num ganchinho. Bem simples, né? Que não é assim, né? Mas são 5 anos. Então toda essa preparação que está tendo dentro do Porto do Pecém, dentro do próprio governo federal, as energias renováveis, elas são importantes. Agora, eu escutei no mercado que algumas empresas estavam diminuindo porque os contratos internacionais estavam também diminuindo. Agora, o Ceará será um grande líder do ranking se isso der certo. Esse ceticismo do senhor não é como daquelas pessoas que não acreditavam que o homem fosse à Lua, não, né? Não. Eu acredito
vejo chance, agora só vou ver chance nisso quando não acontecer com o Ceará o que aconteceu na década de 60 e 70. Todo mundo chegava aqui, os grandes financiadores eram o FNE, a Sudene, juntamente com o Banco do Nordeste. As empresas não geraram o que prometeram, levaram os nossos recursos, deixaram o Nordeste com a necessidade imensa e foram investir no Sul e no Sudeste. Então eu fico muito preocupado com essas linhas de crédito. Estamos falando muito em recursos privados, mas se não tiver o complemento e o incentivo dos recursos públicos, o mercado privado não aposta por completo. Mas eu fiz essa indagação, senhor, sobre o ceticismo, porque o senhor é muito novo, não se lembra do movimento que foi feito aqui no Ceará para a exploração do urânio na mina de Itataia, né? Santa Quitéria, né? Em Santa Quitéria, que era a riqueza do Brasil, não era só do Ceará. E ainda hoje está lá para ser explorada. De urânio não se fala mais porque o urânio perdeu o valor, né? Naquela época era a riqueza do energia, mundo, né? Exatamente. Agora se fala, aliás, já há algum tempo se fala na exploração do fosfato. Explorar o urânio para tirar do urânio o fosfato, que o agronegócio brasileiro tanto é a maior necessidade, né? Maior necessidade, muito bem. E ainda também não se tem, não é? Ainda se discute se é possível realmente explorar Itataia ou não, porque há grupos aí de movimentos que acham que não deve se mexer. Não, é importante continuar no radar com Itataia. Por quê? O Brasil... Continuar no radar, nós estamos nesse radar há mais de 60 anos. Então, se levarmos esse radar para o hidrogênio verde, também nesse tempo... Deixa eu lhe dizer o que é que está acontecendo hoje. O problema é que a Ucrânia e a Rússia, que são os maiores produtores de fertilizantes, né, de matéria-prima para fertilizante, eles entregam mais barato aqui do que se nós produzíssemos dentro de Itataia, tá? O hidrogênio, ele tem as mesmas características, sendo que o mercado europeu precisa demais do hidrogênio verde para poder movimentar as suas plantas. Por quê? Porque o mundo europeu hoje está caracterizando que a defesa do meio ambiente e as energias renováveis são obrigatórias para eles terem crescimento. Isso está virando uma regra. Até as roupas que você está comprando hoje na Europa, ele está dizendo de onde veio o algodão, como é que foi a característica dele, ele tem uma outra precificação quando ele não usa fertilizante nenhum, tem toda uma característica que eles estão acima da gente por serem o primeiro mundo. Estão sim, mas nós não podemos perder. Esse radar do hidrogênio verde, eu quero ver qual será a linha de financiamento e de aposta, e o governo comprando nos leilões também parte desse hidrogênio para as características. O BNDES anunciou agora esta semana que tem uma linha de crédito já superior a 3 bilhões para o esquema do oxigênio verde, do hidrogênio verde, desculpa. Já é um grande, né? Agora, essa semana, 3 bilhões no ano. O BNDES é uma referência nacional. E para o BNDES fazer uma aposta dessa, você pode ter certeza que as empresas nacionais, você tem certeza que a Petrobras não já está de olho nessa energia? Que a energia fóssil, daqui a pouco, ela vai ter também uma queda no mercado? Então, tudo isso tem uma jogada por trás. O mundo árabe, como é que está vendo tudo isso? Porque as pessoas só olham na holística, a indústria que dentro do Ceará não é isso. Tem todo um mundo precisando. O Virgílio dizia que, menino, o Ceará não é o centro do mundo. Isso. Não é o centro do mundo, mas o Ceará tem características diferentes. Nós temos o porto com proximidade imenso para a Europa. Nós temos aí os aeroportos mais próximos para que a matéria humana, quando eu digo a matéria humana, consiga chegar aqui o quanto mais rápido, né? O que se fazer para acelerar esse processo? Porque se nós deixarmos como está, nós vamos daqui a 50 anos estar falando nisso. O porto de Pecém, nós estamos vendo hoje como realidade,
Mas isso foi pensado lá no primeiro PLAN-MEG, primeiro plano de governo feito pelo governo Virgílio Távora, há 6 décadas. 74, né? Pois nós estamos vivendo essa realidade agora. E não estamos vivendo essa realidade de 20 anos, não. É bem menos disso. Então, o que fazermos para sairmos desse discurso, desse falatório, para irmos para a execução? Começo, meio e fim. Como é o começo? Tem a área? Tem. Tem o recurso para investimento? Sim. Tem o comprador? Vamos lançar commodities de mercado. Você sabe que o hidrogênio verde vai virar uma commodity de mercado. Sim. Tranquilamente. Ele vai estar como o café, como o milho, como a cana-de-açúcar. Ele vai estar direto no mercado de bolsas. Então, nós precisamos ter uma agência fortalecida. A nossa agência aqui do Ceará, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Ceará, não dá mais para estar só com o que está. Nós precisamos buscar técnicos, ou CEOs, né, como as pessoas chamam hoje, ou executivos, no mercado. Nós vamos ter que preparar a agência para ser uma agência de mercado. Preparar essa agência para estar linkado com os problemas diários. Porque nós não podemos perder um só minuto em um erro de mercado. A gente pode colocar todo um ciclo de empresas numa jogada ruim. Então nós precisamos preparar a agência de desenvolvimento, facilitar o quanto puder, o máximo, a questão dos licenciamentos, porque as empresas quando chegam, elas chegam com a lista de 50 licenciamentos. Se você unificar aquilo e entregar a eles um plano estratégico para eles poderem preparar e fazer aquilo quanto antes, libera o cara para ir trabalhando na obra e vamos preparar o industrial do outro lado, dividir o que é obra física e o que é a planta em si pós-produção. Então, não custa nada nós sentarmos para discutir isso aqui. Essa é a obra, e a execução para a entrega dessa matéria já produzida é isso aqui. Então, tem que estar todo mundo trabalhando junto. O porto do PECEM, que vai ser de alta importância, as empresas de licenciamento que eu digo, os recursos ambientais, né? Que nós temos que fortalecer isso aqui. Só com o que tem aqui hoje, na SEMASSE do nosso estado, também não dá para atender. Nós vamos ter que abrir novos concursos, vamos ter que chamar as universidades para poderem participar de tudo isso, porque senão não acontece. Por que é que não aconteceu a nossa refinaria? Por quê? Simples de dizer, houve um lobby das grandes empresas, das empresas que faziam a negociação de combustível fóssil no nosso país, para poder atrasar e para poder fazer com que essas refinarias não saíssem do papel. E nós ainda tínhamos uma característica maior. A gasolina que vinha dos outros países era mais barata do que a nossa refinada aqui. Mas não foi visto isso. Deputado, será que nesse campo aí dessa nova riqueza, nós estamos acompanhando o que os nossos estados vizinhos concorrentes estão fazendo? Dentro da agência precisa disso. Eu estou lhe fazendo essa indagação. Não. Porque aqui e acolá a notícia de que o Piauí avançou bem. Já fez alguns contratos com a Europa, sobretudo com o governo francês, com o empresariado francês. Aliás, no campo da energia renovável, eólica e a solar, o Piauí está à nossa frente, não é? O avanço, você tem que ver a característica disso. Tudo isso começou no Ceará. Sim, começou. Os grandes, players... Nós continuamos engateando e eles já estão andando. Os grandes players do estado devem ter encontrado no Piauí algo que os incentivou. Algo o incentivou eles irem para lá. Não é só os ventos, não é só os testes, não é só isso. Os investimentos na questão do semiárido, será que não ocorreram mais investimentos lá do que investimentos aqui? Então, isso tem que estar diariamente planilhado para o governador saber
onde ele pode ganhar mais e onde ele pode perder. Isso é uma investigação, é normal, é como se fosse uma agência de investigação. Você tem que estar diariamente vigiando quem está querendo sair de um estado para a gente tentar puxar para o nosso. O que foi que o governador Tasso fez na política industrial do estado? O Tasso fez todo um incentivo dentro da indústria calçadista no Rio Grande do Sul, que ele conseguiu atrair diversas plantas dessas indústrias aqui para o estado, que estão aí até hoje sustentando o interior do estado. Deputado, se o governo não fizer isso, ele não consegue. Deputado, ainda com relação a essa energia renovável, a Enel, essa empresa que explora a Coelce, internacionalmente e nacionalmente o nome dela é Enel, né? Isso. Mas aqui a empresa é Coelce. Ela é a maior investidora dessas energias renováveis no estado do Piauí. E ela nem tem a distribuição de energia do Piauí. Como se justificar isso? Como se justificar que a empresa Ventos, como é o nome, do cearense, do Mário Araripe, tem investimentos pífios aqui, lá no Rio Grande do Norte, em empreendimentos esplendorosos que apontam tanto ele, como a empresa dele, a Ventos, e como a Enel, no Piauí, tem os maiores parques da América Latina. Será que o governo chegou alguma vez para discutir uma estratégia com esses empresários? Então, por isso é que eu estou perguntando, como se dá o pontapé inicial para que saiamos do discurso fácil e cheguemos à prática? Daqui dois exemplos. O Parque de Energia Renováveis do Piauí é muito superior ao nosso. E não foi ele que começou. Tanto na eólica como na solar. Uma das maiores empresas do Brasil, quiçá do mundo, nessa produção também, a do Mário Araripe, tem negócios vultosos aqui no vizinho estado do Rio Grande do Norte. E aí, por que nós outros vamos acreditar que o estado vai esquecer isso aqui, que ele não fez, e vai fazer um novo? Não, o estado tem que acompanhar a energia dos ventos com muita responsabilidade. Nós não podemos perder a nossa característica e aumentar esse potencial. Agora, precisa o empresário também acreditar no governo. E são sinais pequenos que os empresários olham dentro do governo. Vamos lá. Quando o empresário verifica que o estado do Ceará está requerendo diversos financiamentos para pagar a conta da conta, ele já caracteriza aquele estado como um potencial cliente de não dar descontos para que eles possam vir se instalar dentro do nosso estado. Primeira característica. Quando ele chega e vê quem é o secretário que está à frente de uma pasta importante de energia, ou se o estado criou algum ambiente para tudo isso, se não for dentro do que a bolsa e o compliance dessas empresas precisam, eles também se afastam. Quando ele chega e vê o Banco do Nordeste investindo mais em crédito amigo e bem menos em energia renovável, é uma outra característica. Então, o empresário que tem mercado aberto na bolsa e tem a responsabilidade de cuidar do dinheiro de quem está apostando na sua empresa, ele tem que verificar tudo isso. O estado do Ceará precisa abrir uma mesa, mas é uma mesa de negociação diária com esses empresários. Nós precisamos que essas empresas invistam no Ceará, é o futuro. Essa planta que está chegando agora aí de veículos que serão montados aqui no Ceará, elas vão precisar de energia, não vão? Vai ser muito bom para eles dizer que eles estão montando esses veículos com energia renovável, até porque eles já têm um carro elétrico. Então são coisas que precisam ser estrategicamente colocadas lá fora. Um carro movido a energia
que a energia que ele é produzido é uma energia limpa. Tudo isso precisa ser colocado como marketing também para essas empresas. Deputado, às vezes a gente se preocupa em fazer as perguntas porque pode passar a ideia de pessimista demais. Mas essa produção de novos veículos aqui não será como a Gurgel, não, inicial. Aquilo foi péssimo, né? Não será como a Troller depois de vendida para a Ford. Aí era Ford. A Troller era produção de carros específicos ali, limitada a produção. E agora, será que é diferente da expectativa que se tinha da Gurgel? Mas a Gurgel era um empresário só, limitado. Sim, mas a Ford não é. A Ford não é. A Ford é uma grande empresa internacional. A minha grande preocupação dessa não é pessimismo, não. Nós temos o dever de fazer as perguntas para chamar a atenção da sociedade e do próprio governo. Governador, aqui, num determinado momento, o empresário visionário chegou e disse que iria montar uma fábrica de produção de carros. Começou a produzir carros com o nome de Gurgel. Depois nós tínhamos aqui uma fábrica de carros, a Troller, vendeu para a Ford vai fazer o máximo aqui. Então, nós não podemos continuar sendo o Estado de que ia fazer e não fez. A TAM ia montar um grande parque aqui, lá no Aracati. E aí? Está lá jogado. Então, isso é que a gente precisa chamar a atenção. O governo, não é o governador, não é este, nem foi aquele, e poderá não ser o outro. Mas o governo precisa ficar atento para essas coisas que nós estamos vendo. Agora, nós vemos e nos calamos. E não devíamos nos calar, não é? Vamos torcer para que o passado esteja morto, esteja nascendo tudo agora. Vamos torcer por essa indústria de automóveis, vamos torcer por essas novas energias, né? Mas a gente precisa de coisa mais palpável para acreditarmos. O maior problema... O deputado pode fazer alguma coisa nesse sentido. O maior problema que eu vejo dessa montadora é na questão da qualificação profissional. Nós precisamos de profissionais. Mas vem o ITA. Não, o ITA Sim, não é para montar isso agora. O ITA ele vai dar uma outra característica para o nosso estado daqui a 5, 10 anos. Até lá não adianta a gente colocar... É muito importante o ITA. Muito importante aqui para o Ceará, para a região toda. Porque ela vai formar novos profissionais para o Brasil. E melhores, né? Bons e melhores. É o melhor. Melhores, vários e melhores. Mesmo que eles migrem daqui, o ideal era que eles tivessem espaço para trabalhar aqui. Mas aí vamos fazer perguntas. A Agência de Desenvolvimento soube que vem uma indústria montadora. Aí, será que ela conversou com a Federação da Indústria para preparar um grande plano de qualificação e capacitação profissional? Essa é uma pergunta. Dentro do limite, será que aquela região está preparada para o boom, que eu digo assim, na área imobiliária com esse crescimento? E quais são as indústrias que você sabe que uma montadora, por muitas vezes tem indústrias no periférico que vende só um parafuso, que vende só um objeto característico, um componente para aquela indústria. Então, será que isso já foi colocado, essa ambiência, para que essa empresa que venha trazer a montadora, ela passe a ter credibilidade no Estado? Então, são essas coisas que precisam serem conversadas entre todos. Não guardar aquilo ali como se fosse uma característica constituída por você, conseguida no seu governo, e que tem que ter a tua marca e o povo é obrigado a votar em ti porque tu conseguiu aquilo. A consequência dos empregos e econômico é que vai dar um destino correto de que o governo foi ruim ou bom. Deputado, nós estamos já caminhando para o final. Mas o senhor, num determinado momento, na tribuna da Assembleia, deixou no ar a ideia de que
os políticos estão com medo de fazer a campanha no interior. Muito. Todos os políticos, todos eles. Não existe um político cearense hoje, diga até brasileiro, que não esteja com medo do enfrentamento a essas facções. O narcotráfico não é a facção lá só do bairro que tem 2, 3 moleques lá vigiando a boca de fumo, não é isso. O narcotráfico que está acontecendo no nosso país hoje, ele precisa ter um grande plano nacional, estadual, com a participação dos municípios. Se isso não for feito, presa fácil da nossa juventude. Mas deputado, esse temor tem razões fundadas para existir ou é esse imaginário de que as facções estão dominando o Ceará? O temor primeiro é a vida. Sim, todos nós temos temor à vida. Sim, segundo é que as facções, pela não presença do Estado em algumas regiões, elas estão fazendo o papel que era para o Estado fazer. E isso está dando um domínio... papel de segurança? Não, o papel que eu digo de saúde, de qualidade de vida social, de um apoio a uma associação. O trabalho de aliciamento, ele chega e faz isso. Então, a não presença do Estado dentro dos rincões cearenses dá uma carta de alforria para que as facções façam e a sociedade seja abraçada. O senhor disse que tinha andado em muitos municípios do Ceará. Em que região o senhor notou essa situação mais crítica? Nas do litoral. A do litoral está mais forte. Acho até porque tem o raio litorâneo de 534 quilômetros e a facilidade das drogas devem estar entrando mais pelo litoral. Eu notei isso, um medo muito forte. No interior do estado existe um temor, mas no interior do estado já existiu o temor da pistolagem. Na década de 70, década de 80, hoje diminuiu, acabou. A pistolagem agora não existe mais isso. Acabou. Ainda tem um pouquinho ali, ainda tem uns regramentos, mas deve ser regramento do passado. Mas as facções estão com domínio hoje no Estado. Eu até disse que as facções eram o quarto poder do nosso Estado. Aí teve deputados amigos meus que não quiseram seguir com o meu mesmo discurso e disseram, não, Felipe, não é o quarto, não, é o primeiro. Aí exagero. Aí eu disse, vocês não podem dizer isso. Ela é o quarto. Existem os poderes constituídos para a gente poder trabalhar. Eu fiz uma pergunta, e esses juízes que vão ficar aí nessas varas? Zonas eleitorais. Não, nessas varas agora que o tribunal vai criar em relação aos crimes de facção. Como é que esse cara vai andar? E a família dele, como é que vai fazer? Vai ficar igual aquele juiz que tinha lá em Cuiabá, andando com 40 seguranças, que foi o primeiro juiz que enfrentou ao narcotráfico? As pessoas esquecem, eu não esqueço. Deputado Felipe Mota, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado. É preciso que tenhamos vozes na Assembleia para chamar a atenção do governo, da estrutura de poder para agir. E vozes que, de certa forma, dão um alento à sociedade que nós temos uma boa parte da população apavorada com relação a essa história de segurança pública. Obrigado. Deputado. Muito obrigado, Edson. Sempre à disposição. Ninguém aqui tenta ser o melhor. Nós temos que ser o mais justo e mais coerente para a sociedade. Obrigado.